Na semana passada, pela primeira vez no ano, a Petrobras aumentou os preços da gasolina e do gás natural. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reiterado a intenção de retomar a construção de refinarias no Brasil. Mas, enquanto isso, a demanda de importação de diesel deve crescer no Brasil, o que poderá pressionar os preços desse combustível. O desafio de equilibrar as preocupações da segurança e transição energética sem encarecer os combustíveis já disponíveis depende de uma equação complexa. Nessa conta entra uma cadeia grande e complicada de setores. Para discutir o tema, o Jaule, podcast de energia do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética, recebe Sérgio Araújo. Ele é presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. E eu sou Felipe Seligman, cofundador do Jota. Sérgio, muito bem-vindo no nosso podcast. É uma honra imensa poder conversar com você sobre essa questão da importação de combustíveis, né? Eu queria que, antes da gente entrar nos temas, você pudesse apresentar um pouco a Abicom, quem ela representa, para situar o nosso ouvinte e a nossa ouvinte. Perfeito. Felipe, é sempre um prazer falar com vocês. Eu acho que a Abicom aí e o Sérgio se sentem honrados aí pelo convite para bater esse papo com vocês. A Abicom talvez seja aí a associação caçula dentro das associações que atuam na cadeia de suprimento de combustíveis. Ela foi fundada em outubro de 2017. Atualmente nós temos 10 empresas associadas que operam em todo o território nacional com o objetivo de garantir o abastecimento do nosso país, complementando os volumes de gasolina e óleo diesel que são produzidos pelas refinarias nacionais. A motivação para a criação da Abicom foi o posicionamento que a Petrobras teve em 2016, quando ela declarou que nunca estaria praticando preços abaixo da paridade para importação. O fim do preço de paridade de importação, PPI, que já existe no Brasil desde 2016, foi instituído pelo governo Temer. É uma política que leva em consideração as oscilações do mercado internacional, principalmente com a variação, a oscilação no preço do barril de petróleo e a variação da moeda dólar. E, junto com essa declaração, ela declarou também que ela não seria mais responsável pela garantia do abastecimento, deixando como alternativa para as distribuidoras somente a importação. Então, e exatamente foi isso que aconteceu a partir de 2016, onde a Petrobras não entregava para as distribuidoras todo o volume que elas necessitavam para atender os seus contratos, atender os seus clientes, e precisaram, então, abrir empresas importadoras, de acordo com as resoluções da ANP daquela época, e também desenvolver parcerias com empresas importadoras já estabelecidas no mercado. A gente está gravando na semana em que a Petrobras decidiu fazer a primeira mudança de preço de combustíveis nesse mês, né? Subiu o preço da gasolina, do gás de cozinha, mas não alterou o do diesel. Aqui no Brasil, a Petrobras anunciou um aumento no preço da gasolina vendido para as distribuidoras, né? É o primeiro aumento desde agosto do ano passado. O preço do litro vai custar, em média, R$ 3,01. É um aumento aí de 20 centavos por litro, ou cerca de 7%. Petrobras anunciou também aumento no botijão de gás de 13 quilos, que é vendido aos distribuidores. Vai passar a custar R$ 34,70, R$ 3,10 a mais do que antes, um aumento de mais de 10%. É a primeira alta no gás de cozinha desde março de 2022. Como que você avalia a política de preço da Petrobras nesse contexto de uma nova gestão e como isso impacta as empresas importadoras também? Bom, de fato, Felipe, a Petrobras anunciou um aumento de 20 centavos por litro na gasolina,
quando a defasagem que nós apontávamos naquele dia era de 59 centavos por litro. Ou seja, o aumento no preço anunciado pela Petrobras, ele não foi suficiente para eliminar a defasagem existente. Lembrando, nós estamos falando de gasolina, lembrando que o último reajuste que a Petrobras tinha dado foi em outubro de 2023, quando ela fez uma redução da ordem de 12 centavos por litro. Desde outubro de 2023, os preços da gasolina estavam congelados, né? Como o do óleo diesel, né, está congelado desde dezembro de 2023. A atual política de preço da Petrobras não é muito clara. O que nós sabemos é de que quando o ex-presidente da Petrobras, senador Jean Paul Prats, assumiu logo depois da sua posse como presidente da Petrobras, ele declarou o abrasileiramento dos preços dos principais derivados de petróleo, né, em especial gasolina e óleo diesel, como já havia sido feito como promessa de campanha, né, do presidente Lula, de que os preços dos combustíveis deveriam ser abrasileirados. E, de fato, essa declaração aconteceu, mas não foi estabelecida uma política transparente para formação de preço dos produtos. Existem aí alguns elementos que compõem o preço dos produtos da Petrobras, mas esses elementos não são facilmente monitorados e acompanhados, porque tem alguns elementos que não são conhecidos, como, por exemplo, a competitividade de o custo, bom, a Petrobras definiu como um custo alternativo, como um custo marginal de uma determinada refinaria, que não é facilmente, não é possível da gente poder fazer um monitoramento, tampouco fazer uma previsão de quando se terá reajustes. Acho que o senhor chegou a dizer até que o que o governo tem praticado é um congelamento não declarado de preços, né, diante dessas defasagens e tal. Pode explicar um pouco melhor, assim, e acho que tem a ver um pouco com essa resposta que você acabou de dar, né, a falta de transparência talvez gere essa incerteza e essa preocupação do mercado. Né? O que eu tenho falado, Felipe, de que realmente os preços estão congelados, porque veja bem, desde outubro de 2023 até agora, julho de 2024, tanto o câmbio, né, teve uma variação substancial. Nós estamos falando aí de que o dólar valia um pouco, bem menos do que R$5, né, a moeda nossa tinha uma valorização muito maior do que tem hoje, o dólar chegou a valer a 5,70 e a Petrobras não se movimentou. Também houve uma variação muito grande no preço das commodities, né? O Brent variou aí de 60 e poucos dólares o barril até chegou a quase 90 dólares o barril, e a Petrobras não se movimentou. Por isso que eu dei declarações de que a gente estava vivendo aí um congelamento não declarado dos preços dos combustíveis. A Petrobras, dentro do governo Lula, ela adotou essa estratégia de abrasileirar as cotações. Então, ela tem um range, um intervalo ali que ela opera e ela vai deixando o preço aqui estacionado a despeito do que estiver acontecendo, desde que esteja dentro desse intervalo. O que aconteceu foi que o petróleo vinha variando bastante, commodity, varia muito, mas o dólar descolou muito, principalmente depois das falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por conta aí dos ataques à política monetária e também a questão do ajuste fiscal que o ministro Fernando Haddad precisa fazer. Esse descolamento do câmbio fez com que a Petrobras não conseguisse mais segurar.
Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Queria que a gente pudesse falar agora um pouco sobre diesel, né, biodiesel, e até novembro de 23, biodiesel era o único combustível que tinha sua importação vedada no Brasil. A ANP regulamentou a importação, depois foi suspensa no mês seguinte pelo CNPE, e ainda é um tema sob discussão. Isso acontece em meio ao aumento da mistura de biodiesel no diesel, né? Você pode ajudar a gente a entender os motivos diante desse bloqueio, os impactos que ele causa no mercado também? Acho que é uma maneira boa da gente poder esclarecer esse tema que vira e mexe aparece e a gente gostaria de aprofundar. Esse é um bom tema, Felipe. Realmente, só fazendo um pequeno histórico, né? Em 2022, foi criado pelo governo, né, pelo próprio CNPE, um grupo de trabalho que foi liderado pelo Ministério de Minas e Energia, que teve a participação de vários ministérios, né, Casa Civil, Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, o TCU, ANP, EPE, enfim, uma série de ministérios e órgãos, também os agentes que atuam no mercado, tanto os produtores de biodiesel, como os distribuidores e importadores. A Petrobras teve uma participação também muito ativa, e que esse grupo de trabalho ele tinha como objetivo propor um novo modelo de comercialização para o biodiesel, olhando assim, a gente tem que acabar com essa reserva de mercado, e naquela ocasião a comercialização do biodiesel era feita via leilão, com intermediação da Petrobras, já estava uma situação insustentável. E a recomendação que esse grupo de trabalho deu era de que deveria ser, primeiro, terminado o leilão, acabar com os leilões para a comercialização do biodiesel, e que fosse estabelecida aí uma negociação direta entre os produtores e os distribuidores, ou seja, um mercado realmente como ele deve funcionar, de negociação, onde os produtores, tendo um posicionamento logístico favorável, pode precificar dessa forma, enfim, dando liberdade para uma negociação e uma abertura, né, para essas negociações, acabando com o leilão. E a outra medida foi uma recomendação forte para que houvesse a liberação da importação. Como você falou, o biodiesel hoje é o único combustível, seja fóssil ou renovável, que tem a sua importação no liberado. A ANP, com base nessa recomendação do CNPE, né, desse grupo de trabalho, teve um tempo para preparar a regulamentação e publicou em novembro de 2023, né, mas a CNPE fez uma convocação de uma reunião extraordinária ainda em dezembro de 2023, e suspendeu aquela autorização para a importação do biodiesel, criando um grupo de trabalho que tem um prazo aí de 180 dias, que está vencendo já, para avaliar os impactos dessa liberação, né? A nossa expectativa, a ABICOM foi convidada a contribuir com os diversos subgrupos que foram criados dentro desse grupo de trabalho. Nós demos as nossas contribuições, e o que a gente aguarda e espera é de que, de fato, seja restaurada a autorização da importação, porque nós entendemos que, com a reserva de mercado, não existe estímulo para investimento em melhoria de qualidade, não existe estímulo para melhorar processos, seja de produção, seja de logística. A reserva de mercado realmente ela é muito ruim para o mercado como um todo, em especial para o consumidor. A nossa expectativa é de que, com a importação, a liberação da importação, mesmo que a importação não seja efetivada, mas será possível contestar
os preços praticados pelos poucos produtores nacionais. Queria que a gente pudesse falar um pouco também sobre um tema que está sendo bastante discutido no Congresso esse ano, que é a provável aprovação do PL do combustível do futuro. A Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia discutiu o texto que ficou conhecido como o Projeto dos Combustíveis do Futuro, atualmente em análise no Senado. Aprovada em março na Câmara dos Deputados, a proposta estabelece regras para os setores de biodiesel, biometano, etanol, querosene sustentável de aviação e diesel verde, além de mecanismos para incentivar a redução de emissões de gases do efeito estufa, como a elevação dos níveis de mistura obrigatória de biocombustíveis. Como o senhor e o setor avalia esse PL? Acredita que, de alguma maneira, ele gera alguma oportunidade, gera previsibilidade? Queria entender como é que é a posição da ABICOM em relação ao projeto. Nós, na ABICOM, avaliamos e entendemos que esse é um bom projeto. Eu acho que num país da dimensão do Brasil, que tem diversas alternativas, diversas fontes energéticas, é importante que a gente tenha uma organização mínima, que dê, como você falou, previsibilidade para que os agentes que atuam no mercado, seja produtor, seja distribuidor, seja importador, consumidor, enfim, todos os agentes possam fazer os seus planejamentos de investimento, planejamentos operacionais. Então, eu acho que esse projeto que foi proposto aí pelo governo, né, e que foi, na nossa visão, muito bem trabalhado na Câmara dos Deputados, lá, sob a liderança do deputado Arnaldo Jardim, a gente entende que foi um bom projeto. Ele estabeleceu um cronograma para o aumento do teor do etanol anidro, né, que hoje na gasolina em torno de 27%, podendo chegar no máximo a 30%. Também está estabelecendo um cronograma para um crescimento gradual, né, do teor de biodiesel no óleo diesel. Óbvio que tanto o aumento do teor de etanol na gasolina como o aumento do teor de biodiesel no óleo diesel só poderá ser aprovado após comprovada a viabilidade técnica, né? Todos nós sabemos, a imprensa tem divulgado isso com uma certa frequência, de que em algumas regiões, em determinado tempo do ano, quando a temperatura está mais baixa, existem problemas de qualidade do óleo diesel final, do óleo diesel tipo B, que é aquele que é consumido, né, e utilizado aí no transporte, em função do biodiesel ele ter uma facilidade de absorção de água e de, como diz aí numa linguagem bastante popular, dele solidificar e criar problemas no seu uso. Então é importante que esse aumento gradual do teor de biodiesel no óleo diesel ele seja autorizado após serem realizados testes que comprovem a viabilidade técnica para que o aumento aconteça. Um ponto que preocupa um pouco os importadores, e isso a gente colocou muito claramente lá em audiência pública no Senado, é que houve uma determinação de mistura do diesel verde, né, do HVO, em 3% no óleo diesel a partir de 2028, e essa obrigatoriedade ela está direcionada para as distribuidoras dos combustíveis. E houve uma manifestação formalizada pelos distribuidores para que essa obrigatoriedade deixe de ser dos distribuidores e passe para os produtores de óleo diesel e importadores de óleo diesel. Nós, em princípio, não temos nada contra absorver essa obrigatoriedade, no entanto, a gente alerta que se faz necessário revisar algumas portarias da ANP que hoje impedem de que essa obrigatoriedade seja absorvida pelos importadores. Nós demos alguns exemplos,
na audiência pública e estamos aguardando aí o relatório final do relator, senador veneziano Rego, para que o projeto avance. Mas, respondendo a sua pergunta, nós entendemos que é um projeto muito bom e necessário e que poderá organizar um pouco e dar previsibilidade e condições para que planejamentos sejam feitos. E, Sérgio, quando a gente fala de diesel, né, fala-se muito ainda de como o Brasil é dependente da importação do diesel, né? E o senhor vem falando também sobre a necessidade de mais infraestrutura, né, para garantir o abastecimento do diesel no Brasil. Você pode desenhar para a gente o cenário dessa dependência e dessa necessidade de infraestrutura também? Felipe, não é difícil a gente entender o porquê que o Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né, está aí entre os 10 maiores, com uma possibilidade de real possibilidade de se tornar ainda mais importante, né, recebendo até convite para ser membro da OPEP, né, assim, é importante entender, nós somos exportadores de petróleo, mas somos dependentes dos principais derivados. Para transformar petróleo em derivado, se faz necessário investir, construir refinarias, né? E se você olhar o histórico dos investimentos em capacidade de refino no país, a gente vai ver que a última grande refinaria que foi inaugurada no país foi em 1980, foi a refinaria Henrique Lage, lá em São José dos Campos. Isso, depois a gente passou mais de 30 anos sem nenhum investimento novo. Em 2010, ou seja, 30 anos depois, teve a entrada de operação de uma pequena refinaria, antiga Clara Camarão, que foi privatizada e comprada pela 3R, né, lá em Guamaré, no estado do Rio Grande do Norte, e depois, em 2014, entrou em operação parte da refinaria Abreu Lima, lá em Suape, no estado de Pernambuco. Ainda no Nordeste, a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, terá as obras retomadas. A ampliação da capacidade de produção de diesel é o principal objetivo do investimento da Petrobras. Os investimentos fazem parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O presidente Lula fez o anúncio da retomada e tirou fotos com funcionários. A Abreu e Lima foi lançada como uma sociedade da Petrobras com a PDVSA da Venezuela, num acordo feito no primeiro mandato do presidente Lula e o ditador Hugo Chávez. Mas, em 2011, a Petrobras anunciou que tocaria a obra sem a participação dos venezuelanos, que alegaram falta de dinheiro e saíram do projeto. Em 2015, em meio a investigações da Lava Jato sobre um esquema de corrupção, as obras da refinaria foram paralisadas. Com os novos investimentos, a Petrobras espera aumentar em 40% a produção de diesel, tornando o Brasil autossuficiente nesse tipo de combustível. Foram somente esses os investimentos em novas refinarias que a gente observou quando a demanda, né, em função, a demanda do diesel tem uma correlação muito forte com a variação do PIB, a demanda da gasolina também aumentou. A gente, neste mesmo período, mais do que dobrou o consumo de gasolina e de óleo diesel. Nós saímos aí de 13 milhões de metros cúbicos por ano para 31 milhões de metros cúbicos por ano na gasolina, saímos de 28 milhões de metros cúbicos por ano de consumo de diesel para 55 milhões de metros cúbicos por ano, crescimento de 96%, sem que tivesse investimento no aumento da capacidade de refino. Sabemos que durante esse período a Petrobras realizou diversos investimentos na melhoria de qualidade dos produtos,
na adequação, procurou adequar o perfil das suas refinarias com a demanda, também adequou as suas refinarias para consumir o óleo produzido, né, um óleo mais pesado que foi encontrado nos poços brasileiros. Enfim, houve investimento, mas, de fato, os investimentos realizados não foram suficientes para acompanhar o aumento da demanda. Então, isso levou a essa necessidade de uma importação, que hoje nós estamos falando aí de uma necessidade no diesel de 25% a 30% da demanda, e na gasolina entre 10% e 15%, dependendo aí de como está a competitividade do etanol hidratado, que é o combustível alternativo para os veículos leves. Eu acho, vamos encaminhando para o final, eu queria trazer o tema da transição energética, né? A gente ouve muito falar sobre, quer dizer, ainda há uma necessidade muito grande dos combustíveis fósseis nesse período, e um interesse do governo, de uma parte do governo, pelo menos, né, porque me parece que nesses pontos não tem uma posição específica única no governo, tem várias posições, muitas delas até divergentes, sobre continuar a exploração de petróleo, sobre eventualmente novos campos, tem a discussão da margem equatorial, e a discussão que vem logo em seguida é que, se o Brasil não continuar fazendo isso, não é que existe um caminho de fazer uma transição para combustíveis renováveis sem a necessidade desses combustíveis, e que o que aconteceria é uma necessidade de importar mais. Qual é a visão da associação? Vocês têm dados que possam, porque muitas vezes isso é dito, mas é dito sem dados. Eu queria que a gente pudesse trazer algum nível de dados sobre a necessidade de importação, e a gente está diante de várias necessidades. Primeiro, a discussão de segurança energética, depois uma nova realidade que vem se falando agora, que é a inteligência artificial, cuja demanda de energia é absurda, já dá para ver isso na China ou nos Estados Unidos, e isso certamente vai ser seguido, né, nos outros países, grandes países do mundo. Então, há uma discussão, muitas vezes, que vem com esse argumento de que, se o Brasil não continuar explorando, não continuar com essa estratégia, o que vai acontecer no final é que o Brasil vai ter que importar. Eu queria ouvir a sua visão sobre esse tema e os dados que você tiver disponíveis para esclarecer para a gente também. Felipe, nós na Abicom, a gente não tem, assim, a gente não realiza estudos, assim, a gente até contrata alguns estudos de alguns especialistas, de alguns escritórios, empresas especialistas. Mas eu vou dar uma informação aqui que eu acho que é bastante interessante, bastante confiável. Você pegar o último relatório realizado pela EPE, Empresa de Pesquisa Energética, você verifica o seguinte, que mesmo considerando a transição energética, ou seja, o aumento do teor de biodiesel no óleo diesel, a entrada do GNL, né, do gás natural, em alguns corredores, eletrificação de parte da frota, enfim, todos esses, né, possíveis substituição do óleo diesel na matriz de transporte, mesmo considerando tudo isso, a EPE aponta que a produção, a necessidade de importação de diesel, ela vai sair de 35 mil metros cúbicos por dia, que foi o volume importado em 2022, e vai chegar em 2032, ou seja, 10 anos depois, com uma necessidade de 52 mil metros cúbicos por dia. Ou seja, mesmo considerando a transição energética, a necessidade de importação do diesel vai continuar, ou, na verdade, ela vai até crescer. Isso leva, inclusive, a uma preocupação, e que foi objeto de um estudo contratado pelo IBP, da necessidade de realização de investimentos em infraestrutura para permitir um fluxo melhor desse produto importado. A gente verifica aí a necessidade de investimento em instalações portuárias, né, novos pias, novos berços para atracação de navio,
aumento da capacidade de armazenagem nos terminais portuários e também aumento na infraestrutura para permitir um escoamento, uma internação desses produtos sair do porto e ir até o ponto de consumo, seja na região centro-oeste, Minas Gerais, enfim, lá no Mato Piba, né, que tem tido Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né, que são regiões que estão crescendo muito com a produção agrícola, né, agropecuária, melhor dizendo, né, e que o diesel precisa chegar lá. E precisa ser realizado investimento, seja em duto, em ferrovia, em porto, em capacidade de armazenagem, tudo. Nós, na Abicom, a gente entende essa necessidade da transição energética. Os nossos associados operam também com etanol, esperam poder operar aí com o biodiesel, né, com os biocombustíveis, mas no nosso entendimento, a necessidade do uso dos combustíveis fósseis vai perdurar por muitos anos ainda. Eu acho que a maior preocupação hoje deve ser com a segurança energética, como você citou, né? Nós vimos aí o que aconteceu na Europa, né, com os países da União Europeia, após conflito Rússia-Ucrânia, em que teve limitação de recebimento do gás da Rússia. A Rússia passou a sofrer novas sanções. Este é o 14º pacote de punições ao país depois da invasão da Ucrânia, que completou 2 anos lá em fevereiro. Pela primeira vez, o Conselho da União Europeia restringiu a importação de gás natural liquefeito russo. As autoridades afirmaram que a medida deve prejudicar uma das maiores fontes de receita do Kremlin para financiar a guerra. Apesar disso, como se trata de uma limitação na compra do produto, não de uma proibição, especialistas de mercado avaliam pouco impacto na economia russa, que seria na casa de milhões e não de bilhões de euros. E a dificuldade que alguns países teve por não ter investido em ampliação de refino, na próprio gás natural. Então, a transição energética é necessária, a gente precisa trabalhar com o objetivo de descarbonizar a nossa matriz energética. No entanto, tem que entender que o mais importante é a segurança energética. A gente precisa fazer essa transição energética de uma forma justa e gradual. Tá? Esse é o entendimento nosso na Abicom. Sérgio, queria agradecer imensamente, deixar um espaço aqui para alguma reflexão final, mas já agradecer sua presença e a gente voltar a falar futuramente diante de novos fatos, de novos acontecimentos que impactem aí a necessidade de importação de combustíveis. Felipe, eu agradeço aí pela oportunidade de estar colocando essas posições da Abicom para vocês, desse podcast. Eu parabenizo pela iniciativa de vocês de promover esse tipo de debate, eu acho que ele é muito importante. Você falou aí de uma coisa que foi vista com uma certa novidade quando foi divulgado aí o impacto da inteligência artificial, das operações dos grandes centros e a demanda que essa nova atividade vai estar trazendo de energia, né, necessidade de produção de energia. Então, eu acho que esse tipo de debate que vocês promovem é muito importante para alertar aos agentes que estão envolvidos no setor, no mercado, e para esclarecimento da sociedade como um todo. Sérgio, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Felipe. Foi um prazer falar com você. Esse foi o Joule dessa semana. O podcast de Energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Participaram da produção André Rossi, João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Viviane e Thiago Aguiar. Foram usados áudios da CNN, Globo, UOL, Rádio Senado, Band e da Record. Até a próxima!